Outro dia eu recebi uma mensagem no meu celular que dizia assim: Mônica, qual é o nome daquela matéria-prima que é extraída do vômito da baleia? Ainda é usada? Será que a gente pode extrair também daquelas bolotas que os gatos vomitam? Aí eu pensei, eu acho que é uma boa hora de falar do ambergris aqui nos Sinais de Fumaça. Imagina você andando na praia da Europa no ano de 1500. De repente você sente um cheiro incrível. É uma nota intensa, terrosa, marinha, lembra couro, lembra um pouco de fezes, mas é de uma doçura. Será que é almíscar? Você se pergunta. E você sai à procura. E aí você encontra uma pedra cinza, desse tamanho assim, mais ou menos. E você sente esse cheiro incrível. E você se pergunta, de onde veio isso? Intrigado, você leva a pedra para casa, taca fogo para ver o que acontece. Sai uma fumacinha e fica uma resina amarela. Essa cor castanha te lembra o âmbar, aquele fóssil. Só que você é cinza. Então vou te chamar de âmbar cinzento, âmbar gris. Como a pedra era rara, o cheiro era intenso e poderoso, começaram a atribuir àquelas pequenas pedras cinzas poderes curativos, afrodisíacos e mágicos. As pessoas usavam a almíscar para aromatizar cigarros, na culinária, como amuletos para protegê-las de todo o mal, que na época se chamava peste negra. O ambergris era comercializado na Europa desde o século XV e no século XVIII chegou a ser mais popular que o próprio almíscar. O mistério em torno da origem do ambergris começou a ser decifrado no começo do século XVIII, quando começam as atividades da indústria baleeira. O óleo de baleia era o principal combustível das cidades, lamparinas, máquinas, sabões, e o óleo de melhor qualidade era da baleia cachalote. O cetáceo Physeter macrocéfalo, com 20 metros de comprimento, tem uma cabeça enorme que compreende 1/3 do seu peso e lá tem um órgão chamado espermacete, que produz uma substância cerosa de cor ambarada. E na sua cabeça cabem 1.800 litros desse óleo precioso. Extra, extra, ambergris na barriga da baleia. Extra, extra. Os cachalotes adoram comer uma lula, especialmente se for do tipo colossal. Mas o bico da lula é indigesto, vai causar lesões no trato gastrointestinal. Para conter essa irritação, o fígado vai produzir uma secreção biliar para envolver e encapsular esses materiais cortantes. E no intestino do animal a massa cresce e vai posteriormente ser eliminada junto com as fezes e flutuar no mar e oxidando com o ar. Quanto mais tempo flutua, melhor a qualidade. O âmbar fresco é escuro e de má qualidade. Conforme oxida, vai clareando a cor e o odor vai ficando cada vez mais sofisticado. Na produção da tintura de ambergris, cada pedra é avaliada individualmente, em função da sua cor, do seu estado de oxidação. O que conta é o cheiro de cada pedra, se ele é mais iodado, mais marinho, se tem uma nota mais de couro ou menos, se ele é mais almiscarado, se ele é mais adocicado. As pedras pulverizadas são colocadas em álcool etílico 96 e em banho-maria. Fica macerando por meses. Durante esse período vai ocorrendo uma oxidação. O ambergris foi tão popular no século XIX que em 1851, quando foi escrito Moby Dick, um clássico da literatura internacional, o autor sugeriu que um cheiro fraco de perfume vinha de dentro de uma baleia. E foi uma loucura, todo mundo caçava as baleias atrás dessa pedra de ambergris, que tinha um valor tão alto que tiraria qualquer um da miséria. O ambergris não é considerado um produto extraído do reino animal, ele é um subproduto, ele basicamente é um excremento de baleia. E a gente tem moléculas tão lindas. Uma dessas moléculas maravilhosas é o ambroxan, que foi sintetizado em 1950, a partir de uma erva aromática, a Salvia esclarea. A molécula de ambroxan é tão bonita, é uma nota amadeirada, ambarada, aveludada, lembra um pouco a tabaco, que em 2006 um perfumista alemão lança uma fragrância chamada Molécula número 2, um antiperfume
uma provocação artística, que basicamente é uma solução de ambroxan em álcool. Quando você passa na pele, você sente na saída o álcool, porque não tem nota de saída nesse perfume. Mas logo depois o ambroxan vai aparecendo, persistente, insistente, radiante, na nota de corpo e na nota de fundo. E para finalizar, falando de baleias e gatos, a ocorrência de ambergris nos cachalotes é de 5%, é baixa. E quanto ao gato, escova o gato para que ele não se engasgue tanto com os pelos. Ele nunca vai produzir ambergris.